Na Bíblia nós temos o suficiente para o aconselhamento e, portanto, dispensa-se o uso da psicologia. Então, amados irmãos, existem essas duas correntes. Fiz entender? Uma corrente que entende que podemos integrar no aconselhamento cristão as ferramentas da psicologia. Essa corrente qual é o termo então, irmãos? Integracionista. E outra corrente que entende que não se deve usar a psicologia para o trabalho do aconselhamento cristão, porque o aconselhamento cristão deve ser um aconselhamento bíblico. Amém? Falando ainda um bocadinho mais sobre a corrente integracionista, amados irmãos, tenho aqui umas notas, vou ler. Nas últimas décadas, algumas igrejas têm substituído o aconselhamento pastoral, no caso bíblico, pela psicologia cristã. Isto é, técnicas e sabedorias adquiridas a partir de terapias seculares e aplicadas por profissionais que recebem os seus serviços. Ou seja, o aconselhamento pastoral se tornou virtualmente sinônimo de cristianismo e está intelectual e metodologicamente subordinada à psicologia secular. Eu aqui, esse último parágrafo vou deixar assim para não avançar já para uma conclusão. Ou seja, o integracionismo puro, conforme ele nós podemos ver e foi aproveitado em muitas igrejas, usar a própria psicologia nesse trabalho do aconselhamento cristão, torna o aconselhamento na igreja metodologicamente subordinado à psicologia secular. Amados irmãos, devo dizer para vocês que, e com base no exemplo que eu dei, onde eu fiz o seminário interno, a opção, é clara, era integracionista. Era integracionista. E, portanto, e também eu não tinha muito conhecimento, muito domínio sobre as teses, os argumentos da outra corrente. E, por conseguinte, o meu posicionamento, o meu ponto de vista era igual ao dos irmãos. Porém, eu vim a ter um contato, e que foi uma experiência muito interessante com a outra corrente. Eu participei de uma formação sobre aconselhamento bíblico no Centro de Teologia e Missões, Siloé, de um pastor amigo, o pastor Manzaíla, e foi ministrado pelo pastor Gai, que é o responsável do seminário Palavra da Vida no Brasil, cuja apostila tenho aqui comigo, e achei muito interessante, muito interessante, e a partir dali comecei a pesquisar mais sobre o que a outra corrente diz. Aleluia? O que a outra corrente diz. Que assim a miúde parece muito radical. E nós vamos estudar e vamos ver que tem fundamentos muito fortes em razão de ser. Portanto, na academia o que se deve fazer é estudar as correntes. E
cada um com a sua cabeça tomar uma posição. Amém? Até alguns anos atrás, eu só conhecia a corrente integracionista. A corrente segundo a qual nós devemos aproveitar as ferramentas que a psicologia nos coloca à disposição para a obra de Deus também, para o aconselhamento na igreja. Essa era a corrente que eu dominava. Eu cresci nela. E não tive contato com a outra anteriormente. Mas alguns anos para cá, tive contato com a outra corrente e achei muito pertinente, achei muito interessante e vamos abordar no nosso estudo. Aleluia! Desta forma, amados irmãos, vamos avançar fazendo uma análise sobre o conceito de aconselhamento bíblico. O que é que os irmãos entendem sobre o aconselhamento bíblico? Antes eu queria só consolidar algo, mas eu queria consolidar algo. Os irmãos perceberam, resumidamente, o que é que a corrente integracionista defende. É importante reter. A corrente integracionista defende que no aconselhamento cristão, o aconselhamento que é feito na igreja, há espaço para aproveitarmos os fundamentos, os conhecimentos da psicanálise. Certo, irmãos? A corrente integracionista abre um espaço para integrar a psicologia dentro do aconselhamento cristão. O aconselhamento que é feito na igreja, de acordo com essa corrente, faz todo sentido, há espaço, é útil, podemos aproveitar a psicologia para esse trabalho. Os irmãos perceberam? É isso que essa corrente defende. Daí eu ter dito que, onde eu fiz o seminário interno, lá tinha um núcleo de aconselhamento. Era uma instituição, um órgão da igreja, núcleo de aconselhamento. E os que trabalhavam nesse núcleo de aconselhamento eram todos psicólogos formados. Amém? É uma corrente que teve muita força nos anos 90, nos anos 2000. Eu quero aqui também abrir um parênteses para dizer também aos irmãos. Por volta dos anos 90 e 2000, também era muito forte no meio evangélico a teologia da libertação, a teologia da prosperidade. Os irmãos sabem disso? Também era muito forte. Porém, nos dias de hoje, essa teologia da prosperidade já não tem tanta força como teve nos anos 90, por exemplo. Então, estou aqui a fazer uma comparação. É verdade que a questão da teologia da prosperidade teve mais visibilidade do que essa questão do integracionismo, do uso da psicologia, dentro do aconselhamento cristão. Amados irmãos, há coisas que eu tenho de falar, se não esqueço. Quando eu lembro, eu aproveito de falar. Eu vou me denunciar. Hoje eu estou
mais inclinado, hoje eu estou mais inclinado para o aconselhamento bíblico, que é a outra corrente, do que para o integracionismo. Amados irmãos, dentre vários moveres, várias correntes, vários movimentos que já ocorreram, já tiveram lugar no meio cristão, houve um que foi o movimento do G12, se a memória não me atraiçoa, e realizavam alguns retiros, e nesses retiros faziam algumas terapias e usavam métodos psicológicos, psiquiátricos, e faziam algumas pessoas a fazerem uma regressão. Porque, de acordo com a psicologia, boa parte dos traumas que as pessoas têm adquiriram esses traumas na infância. E é preciso recuar, identificar a causa do trauma para ver o que se pode fazer. E com esses trabalhos, feitos sobretudo nesse movimento G12, algumas pessoas foram levadas a sua infância, a tenra idade, para se lembrar de coisas. Eu quero dizer para os irmãos, aquilo gerou uma coisa muito estranha. E alguns pastores recuaram, porque pareceu mesmo estranho. Depois, e as pessoas que tiveram essa experiência, foi algo que tirou a paz de muita gente, devo dizer. Pessoas que não tinham memória de si, quando tinham, por exemplo, 3 anos de idade. A maior parte de nós já não tem memória. As memórias mais antigas, se calhar, vêm dos 5, 6 anos, não sei. Mas, com base nessa experiência, alguns recuaram mesmo para situações, nem sei se viveram isso, mas quer dizer, elas sentiram que se lembraram de coisas que aconteceram quando eram muito novas, bebês, coisas que. E isso depois gerou um clima assim, um bocadinho estranho, mesmo, no seio daqueles que participaram disso. Então também é um estranho. Mas deixa avançar. Nós vamos falar mais sobre. Vamos estudar o aconselhamento bíblico. E vamos começar então pela análise do conceito, da definição do que é o aconselhamento bíblico. Pastor Renato, se tiver por palavras suas, se tiver de explicar o que é o aconselhamento bíblico, o que é que dirias? Alguém diria que é um aconselhamento fundamentado somente na palavra de Deus, na Bíblia. Não é aconselhamento. Sem uma contraincidência, somente uma luz da palavra do Senhor. Ok? Mais alguém pode dizer por palavras suas o que é o aconselhamento bíblico? Irmão Paulo. Aconselhamento bíblico, pastor. De uma forma resumida, nós aconselhamos a pessoa nos baseando bem na Bíblia, usando aquilo que são os ensinamentos bíblicos. Ok. Vamos analisar aqui várias definições de aconselhamento bíblico. A primeira é a seguinte. Aconselhamento bíblico pode ser definido como
o ministério cristão, a palavra ministério entenda serviço, o serviço cristão, que utiliza a palavra de Deus. Esse elemento o pastor Leonardo fez referência, que utiliza a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Temos aqui outro elemento. Usar a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo para discernir e promover mudança de pensamento. Discernir pensamento e promover o quê? Mudança de pensamento. Motivação e comportamento, a fim de que o aconselhado se torne progressivamente mais semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo e assim exalte a Deus e busque a sua glória. Vamos, amados irmãos, analisar esse conceito, esmiuçar esse conceito. Para o aconselhamento bíblico, de acordo com essa definição, tende-se a usar efetivamente o quê? A palavra de Deus. E devo já aqui antecipar, para a corrente do aconselhamento bíblico, entende que a palavra de Deus é suficiente. Os irmãos estão a acompanhar? Os defensores da corrente do aconselhamento bíblico entendem que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus não precisa da ajuda externa, nomeadamente a ajuda da psicologia, que nela tem tudo. Para além da palavra de Deus, utiliza-se também o poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para discernir o comportamento, identificar o comportamento da pessoa. A pessoa quando toma a situação, é necessário fazer um diagnóstico. E através do conhecimento bíblico eu vou fazer o diagnóstico, vou fazer um enquadramento. A situação que o irmão me contou, que ele está a viver, tem esse enquadramento bíblico. Aleluia? Primeiro fazer o enquadramento. Porque o que ele vai me contar, se calhar, ele pecou, ele está errado. Esse é o enquadramento, para depois poder orientá-lo. Amém? E promover mudança de pensamento. O aconselhamento bíblico promove mudança de pensamento, mudança de motivação, mudança de comportamento. E tem uma finalidade. Qual é a finalidade desta? É de que o aconselhado seja progressivamente mais semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, de acordo com essa perspectiva do aconselhamento bíblico, todos nós estamos num processo progressivo de transformação. A imagem do varão perfeito, a imagem de Jesus Cristo. E o aconselhamento bíblico promove justamente essa transformação progressiva. Aleluia! O trabalho não é feito assim de um momento para o outro, é progressivo, essa transformação. E assim exalte a Deus e busque a sua glória. Quer dizer que na psicologia, nós vamos ir fazendo comparação entre a psicologia e o aconselhamento bíblico ao longo do estudo. Na psicologia, a psicologia tem uma visão antropocêntrica. O homem é o centro. No aconselhamento bíblico, centro é Deus. O aconselhamento bíblico não é feito para agradar a pessoa.
bíblico é feito para a glória de Deus. A pessoa é transformada para a glória de Deus. O aconselhamento bíblico visa atingir essa glória de Deus, visa honrar a Deus e não atender à preocupação do homem. Só que glorificando a Deus, o homem necessariamente é abençoado. Aleluia! Temos aqui uma outra definição. Essa definição é de Ayrton Moura. Temos outra definição. O aconselhamento bíblico é um evento e processo fluido, como parte da grande comissão, por meio do qual uma ou mais pessoas teologicamente e relacionalmente qualificadas fornecem serviço espiritual, emocional, comportamental, conforto e orientação em amor para uma ou mais pessoas por meio da verdade e do poder da palavra de Deus sob o ministério do Espírito Santo. Há muitos aspectos aqui parecidos com da primeira definição. Mas aqui eu vou ressaltar alguns aspectos diferentes que ele introduz. Aqui fala que por meio do qual uma ou mais pessoas teologicamente e relacionalmente qualificadas. Aqui ele coloca já a questão da qualificação teológica. De acordo com essa perspectiva, esse conceito, amados irmãos, o conselheiro bíblico, para haver um aconselhamento bíblico, é preciso que a pessoa esteja teologicamente qualificada para o efeito. É preciso que o conselheiro, aquele que aconselha, esteja, do ponto de vista teológico, bem formado. Ou seja, tenha domínio de verdades bíblicas de forma correta. Aquela pessoa que entendeu mal a Bíblia e for aconselhar usando a Bíblia, essa pessoa vai aconselhar mal. Quer dizer que se determinado pastor, determinado obreiro, determinado irmão não tiver uma teologia bíblica correta, o que vai produzir ali não será um aconselhamento bíblico. Porque ele vai aconselhar com base nos seus equívocos, nos seus erros teológicos. É o que nós encontramos, conseguimos identificar aqui nesta definição. Ele introduz também outros conceitos. Teologicamente e relacionalmente qualificados, fornecem serviços espirituais, emocionais e comportamentais. Quer dizer, com base nessa definição, o aconselhamento bíblico não serve apenas para orientar na perspectiva espiritual, mas também na perspectiva emocional e na perspectiva comportamental. Tem esses aspectos todos. Daí que, por exemplo, no integracionismo, nós podemos colocar que os aspectos espirituais, estritamente espirituais, então, ali vamos usar o aconselhamento bíblico. Mas as questões emocionais, vamos deixar que o psicólogo faça esse trabalho. Porém, nessa perspectiva, que entende que o aconselhamento bíblico, estritamente bíblico, é suficiente, entende que no aconselhamento bíblico a pessoa é atendida, é orientada espiritualmente, emocionalmente, comportamentalmente.
Também o aconselhamento bíblico, de acordo com essa definição, concede conforto, por exemplo, uma pessoa que estiver em luto, estiver triste, estiver abatido, vai encontrar conforto no aconselhamento bíblico e orientação. E essa orientação ele coloca em amor. O conselheiro, ele orienta em amor. Para uma, e aqui orienta-se uma ou mais pessoas, por meio da verdade e do poder da palavra de Deus. A linha C, e vou procurar já remir, o aconselhamento bíblico, essa é a terceira definição, é centrado em Cristo, baseado na igreja, abrangente, progressivo e culturalmente informado. Outro ministério que depende do Espírito Santo para a relacionar a palavra de Deus ao sofrimento e ao pecado. Ok. Portanto, amados irmãos, assim fizemos essa análise do conceito da definição de aconselhamento bíblico. Amados irmãos, eu tenho aqui o conteúdo um bocadinho disperso, então a razão pela qual estamos aqui. Rapidamente vou dizer, depois de analisar o que é o aconselhamento bíblico, eu vou aqui avançar umas notas sobre o que não é aconselhamento bíblico. Não é aconselhamento bíblico ou aconselhamento O aconselhamento bíblico não é um ministério autônomo, independente de uma igreja local. Pelo contrário, ela acontece entre os crentes inseridos em uma igreja. Amados irmãos, o aconselhamento bíblico faz parte do dia a dia da igreja. Nós, no final de semana passado, falamos aqui sobre o discipulado. No trabalho do discipulado, amados irmãos, é frequente o aconselhamento bíblico. Os irmãos devem aconselhar-se uns aos outros. Aconselhamento bíblico. O pastor deve aconselhar. As irmãs, as mulheres da igreja devem aconselhar-se umas às outras. E esse aconselhamento deve ser um aconselhamento bíblico. Quer dizer que o aconselhamento bíblico não é algo que acontece à margem da vida da igreja. O aconselhamento bíblico faz parte do dia a dia da igreja. Amém? O aconselhamento bíblico não é um ministério constituído por profissionais ou especialistas, mas acontece entre os crentes que estão amadurecidos e leigos. Amados irmãos, os irmãos vão ter o conteúdo, temos aqui base bíblica para isso tudo. Diferentemente de um núcleo de aconselhamento, onde temos psicólogos que fazem o trabalho, o aconselhamento bíblico ele é feito por pastores, isso eu já disse, estou só apenas a reiterar, é feito por todos os irmãos maduros na fé,
no sentido de orientar o outro. O novo convertido, aquele que está a começar a sua caminhada na fé, no trabalho do discipulado, ele vai ser instruído por alguém mais experiente na fé. E essa instrução é mostrar a ele como fazer as coisas. Isso é aconselhamento. Incentivar ele a orar, isso é aconselhamento bíblico. Portanto, nessa perspectiva, o aconselhamento bíblico não é exclusivo apenas por algumas pessoas que se especializam. Mas existem cursos de aconselhamento cristão. E há igrejas que podem decidir, não, aqueles que fizeram um curso de aconselhamento cristão, esses apenas serão esses os únicos a aconselhar na igreja. Não é. Isso não vai acontecer. Haverão pessoas. Nós pedimos conselho. Aquela pessoa mais próxima a nós, a pessoa a quem nós sentimos a vontade para nos abrirmos. É ou não é verdade? Nós não nos abrimos com qualquer um. É com aquele que nós sentimos confiança, aquele que nós sentimos a vontade, que nós vamos abrir a nossa vida. É ou não é verdade? E, frequentemente, é o nosso discipulador. É aquele irmão que está mais próximo de nós. Daí que vamos concluir que o aconselhamento bíblico não é uma tarefa exclusiva para o pastor. Toda igreja, todo irmão maduro na fé deve aconselhar. O aconselhamento bíblico não é um ministério que garante a solução para os problemas, sofrimentos e anseios do homem. Embora o aconselhamento proponha mudança, permanente e significativa para aqueles que se encontram em dificuldades, sofrimentos e angústia. Ele tem um alvo maior, a glória de Deus. O aconselhamento bíblico não acontece à parte do discipulado. Isso eu já falei, porém está integrado a esse ministério. O aconselhamento bíblico está intimamente relacionado com o discipulado, irmãos. Posto isto, amados irmãos, eu vou avançar, se calhar de uma forma dispersa, alguns argumentos defendidos pelo... Eu tenho já poucos minutos, então vou fugir um bocadinho da leitura para ir falar. Alguns argumentos do aconselhamento bíblico e a sua objeção ao integracionismo. Um dos argumentos, e que eu acho muito forte, é o seguinte: a maior parte, se não todos, os pais da psicologia, os grandes homens que desenvolveram esse ramo do saber, eram ateus e que não acreditavam em Deus. Vocês vão estar acompanhando? Uma das objeções que a corrente do aconselhamento bíblico entende que não se deve usar a psicanálise para o aconselhamento da igreja é que as pessoas que desenvolveram a psicanálise eram ateus, não acreditavam em Deus. Então, a sua fonte certamente não era Deus. Outro argumento que essa corrente do aconselhamento bíblico defende é quando no aconselhamento
cristão, nós falamos assim, bom, até aqui vamos usar a Bíblia, mas dali em diante vamos usar a psicologia. Indiretamente nós estamos a dizer que a Bíblia não é suficiente. Que a Bíblia não é suficiente. Porém, a Bíblia é suficiente. É a revelação de Deus. Deus colocou nela tudo que nós precisamos saber para sermos libertos. Aleluia. Para andar corretamente. A psicologia é desenvolvida na perspectiva do humanismo, na perspectiva do antropocentrismo, o homem ser o centro, encontrar a felicidade do homem. Na psicologia, nós encontramos a autoajuda. Nós procuramos a solução, a ajuda da pessoa nele mesmo. Mas o aconselhamento bíblico, esta corrente defende que o aconselhamento cristão não é autoajuda, é ajuda do alto. A solução não se encontra dentro do homem, mas encontra-se em Deus. O centro não é o homem, o centro é Deus. A psicologia defende que o homem é bom. O homem nasceu bom. Mas ele torna-se mau por conta do ambiente em que ele se desenvolve. Quer dizer que os delinquentes que nós temos hoje são frutos da sociedade. A sociedade é que o contexto em que essas pessoas cresceram levou-lhes a ser delinquentes. Quer dizer